Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques. Eu sou a Andressa Giordano e hoje a gente tem uma convidada especial no nosso podcast, é a Heloísa Zambianco. Tudo bem, Elo? Tudo bem, graças a Deus. A Elo, que é publicitária, né, Elo? Isso aí. E foi fazer algumas, como que a gente pode dizer, experiências na Angola e no Quênia, focado em voluntariado, né? Exatamente. Participei de 2 projetos voluntários lá e tô aqui para compartilhar essa experiência com vocês. Bom, então vamos direto ao assunto. Elo, conta pra gente um pouquinho o que foi... Acho que seria legal a gente dividir, né, as experiências. Então conta um pouquinho primeiro o que foi a experiência na Angola, o que você foi fazer lá. Eu sei que você foi por meio da igreja, né, mas foi. E antes, eu só queria também aproveitar para perguntar, que eu acho que acaba juntando uma coisa a outra, como que você teve o primeiro contato com o trabalho voluntário? Essa foi a primeira vez que você fez? É uma coisa que eu acredito que já seja comum na igreja, mas como que foi seu primeiro contato? Porque é bem legal. Legal, acho que antes de falar da experiência em si, é bacana a gente trocar uma ideia sobre como que surgiu isso tudo, né? Bom, na verdade, nesse universo de cristianismo é até comum, né, sempre ter projetos sociais, sempre ter os missionários, né, que a gente chama, mas eu sempre vi isso muito de perto acontecendo, mas confesso que eu nunca tive coragem de participar de alguma coisa desse tipo, por N motivos, e a gente pode até falar disso um pouco também. Na época dessa primeira vez que eu participei desse projeto voluntário, na verdade a gente estava em um grupo de amigos que se encontrava toda semana para trocar ideia e tal, que é um projeto que se chama Reino de Amigos, e a gente trocava ideia toda semana, e uma dessas amigas que estava ali no grupo viu uma propaganda de um projeto que se chama, de uma empresa, na verdade, que se chama Maranata Voluntários, né? E trouxe pra gente esse desejo de, eu sempre quis participar, vamos todo mundo junto, e eu só escutando de canto assim, fingindo que não era comigo, né? E beleza. Essa amiga jogou a ideia e ficou assim, dessa forma. Mas aí o pessoal curtiu e começou a se interessar e começou a ir atrás, e eu falei, caramba, será que eu tô perdendo uma oportunidade aqui? Porque eu sempre tive vontade de ir, mas tinha muito receio. Receio de chegar lá e não me sentir bem, querer voltar, receio de repente não conseguir ajudar, receio de, sei lá, de não saber lidar com a cultura, enfim, a gente cria problema onde não tem, né? Então, já que os meus amigos estavam indo, eu pensei, vou aproveitar que a galera tá indo e vou no embalo também. E foi aí que a gente começou a correr atrás de tudo, de passagem, de tudo que precisava ser resolvido, e fomos para Angola. Fomos para Angola nesse primeiro país aí, nesse primeiro país que a gente foi visitar, e esse projeto, na verdade, tinha o objetivo de construir uma igreja. Como todo mundo deve imaginar, a África é realmente muito carente, Angola muito carente mesmo, e existia um grupo de pessoas que estavam se reunindo para fazer os seus cultos debaixo de uma árvore. Então não tinha estrutura nenhuma. Nossa. Geralmente os projetos eles são em lugares bem afastados mesmo. Só para vocês terem uma noção, quando a gente vai não tem nem água, né? Então a gente tem que levar as nossas garrafinhas, levar tudo, porque eles têm que andar quilômetros e quilômetros para ir atrás de água. Nós estamos falando do PIB, que é o 102º do planeta, né? Então, caramba, é bem... Nós estamos falando num cenário bem... Bem longe da nossa realidade, né? Bem longe, bem longe. E isso é interessante porque, assim, eu acho que a gente se sente tocado quando a gente vê de perto as coisas, né? Porque a gente sabe que a África é um país pobre, tudo bem, a gente sabe, mas é uma coisa muito distante. Quando você chega lá, é incrível, assim, não tem nem muito como explicar, porque o que você sente ali, todos os meus medos e os meus receios, simplesmente na hora que eu pisei ali, foi tudo embora. Tipo, nada mais me impedia de estar ali 100% para ajudar, entendeu? Então isso é muito bacana. E a gente passou ali 10 dias construindo uma igreja, e pela manhã a gente participava da construção mesmo, mão na massa, tive que aprender o que era cimento, como que faz cimento, como que coloca ali.
E na parte da tarde, as mulheres, os homens continuavam na construção e as mulheres ficavam com as crianças. Então a gente fazia um projeto social ali mesmo, cantava com elas, contava historinha, tentava lhe dar um pouco mais de carinho, de atenção mesmo. Na Angola, especificamente, eles falam português. Então isso aproximou a gente bastante, foi bem legal. Era isso que eu queria acrescentar. Uhum. Tem uma coisa da língua, né? Sim, Que sim. é muito mais fácil. Isso, Principalmente no caso do relacionamento com as crianças, né? exato, isso nos aproximou bastante, porque não tinha essa barreira. Agora, já no Quênia, a gente já teve essa barreira da linguagem. E aí você tem que se virar, né? Tem que ser com mímica, tem que ser com brincadeira. E aí usa a linguagem universal mesmo, que é a linguagem do olho no olho, do amor, do carinho, porque falar mesmo era bem complicado lá no Quênia. Porque no Quênia eles falam um pouquinho do inglês, mas eles falam muito Swahili, né? Swahili. Isso, é um dialeto Swahili. deles. Uhum. E aí, o que acontecia? Tinha algumas pessoas, geralmente o pessoal mais velho, eles até entendiam um pouquinho, assim, de inglês. Mas ainda assim era muito difícil. A gente falava um pouquinho de inglês, aí ele traduzia para as crianças e a gente ia... Teve uma vez que a gente foi contar uma história na parte da tarde e a gente teve que traduzir 4 vezes. Nossa. 4 línguas, né? Porque tinha umas outras crianças convidadas que nem falavam Swahili, então era outra língua, aí ficava mais complicado. Mas assim, no fim dá tudo certo. Porque no final cai na questão dos dialetos, né? Exatamente. Deles. Lá no Quênia, eles vivem em tribos, né? Então cada tribo tem a sua língua. Então pensa, é uma infinidade aí de linguagens, né? E quando você foi, você estava trabalhando aqui, né? Sim, sim. Eu trabalho por conta, né? Eu sou consultora de marketing digital. Então, eu avisei meus clientes que é como se fossem as minhas férias mesmo, né? Tirei ali um período do ano e fui investir nisso. Os meus colegas, os meus amigos que trabalham em empresas e tudo mais, não são empreendedores, mesma coisa, pegaram um período de férias e foram e dedicaram aí o dinheiro, os recursos, tudo para participar desse projeto voluntário. Ah, legal. Vocês focaram um período de férias mesmo pra isso. É. Tá. Quanto tempo você passou em cada lugar? Geralmente, esses projetos eles duram de 10 a 13 dias. Né? Eu Tá. passei 10 dias, se eu não me engano, foram 10 dias nos 2 projetos que a gente passou lá. Legal. É legal ver esse exemplo, porque tem muitas pessoas que praticam o voluntariado como uma coisa assim, da rotina de todos os dias. Exato. E tem pessoas como você, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo trabalhar com voluntariado todos os dias da minha vida. Mas aí acho que vai também da boa vontade, né? De ao invés de ir para as férias se divertir, né? Tirar um descanso. Você, por exemplo, tirou suas férias pra fazer aquilo que às vezes as pessoas acham que não tem como fazer. Exato. E isso é o mais incrível, assim, sabe? Porque o ser humano é egoísta, né? A gente é egoísta. Então, até o último momento, você vai receoso, sabe? Você pensa, poxa, tô investindo um dinheiro aqui que eu poderia, sei lá, tá indo pra Nova York, tá indo pra qualquer lugar passear pra fazer as minhas vontades, né? Só que quando você chega lá, assim, a gente até comenta, não é possível você mudar a realidade de uma comunidade, mas é possível você mudar um pouquinho ali. Então, por exemplo, nesse caso, né, desses projetos do Maranata Voluntários, eles constroem ou poço, ou igreja, ou escola. E sempre tem algum projeto com as crianças. Então pensa, você construiu uma escola no Quênia, foi a primeira geração daquelas pessoas ali que teriam acesso à educação. Então pensa, a gente aqui, sabe, no nosso egoísmo, vivendo tudo do bom e do melhor, é lógico que o nosso Brasil, nosso país e os outros países têm as suas várias dificuldades, vários problemas, mas se você realmente parar para pensar um pouquinho e ver de perto aquilo, cara, em pleno 2017, a primeira geração que estava tendo acesso à educação. É assim, é discrepante a diferença, né, das nossas realidades. Esse é um ponto interessante. Os países africanos ali, apesar dos nossos problemas, nada que a gente tem aqui se aproxima, né, do cenário que eles têm lá. Eu acho que nem mesmo, não, claro, colocando em
em ranking, né? Mas Uhum. eu acredito que nem o problema que a gente tem hoje de seca no Nordeste é um cenário tão devastador quanto a gente tem hoje em países como Quênia ou até mesmo na Angola, né? É. Que são países que, além de tudo, além da questão da pobreza, além da questão de, como que eu posso dizer, um bloqueio da cultura, né? Você também tem cenários de guerra, né? Sim. Sim, tanto que em Angola, se E... eu não me engano, a guerra acabou, acho que foi em 2010 ou 2013, não lembro. Uhum. Mas eles ainda têm essa mágoa, sabe? É um clima meio pesado, assim, sabe? Então, o governo é muito corrupto, tem muita dificuldade mesmo. Não é só questão de falta de estrutura, falta de saneamento básico, é falta de tudo. É falta de tudo, sabe? Tem uma diferença muito grande. Então, por exemplo, é um país muito pobre, só que se você vai pra rua, você só vê carrão. É BMW, é Mercedes. Existem relatórios, né, na verdade, de corrupção. E a corrupção no continente africano é uma coisa tão generalizada, ao ponto que agora, nos últimos tempos, algumas empresas como Coca-Cola, Nestlé acabaram saindo ou estão com plano de sair da região, né? Uhum. Tudo devido a isso. É engraçado você falar essa diferença, que você fala sobre a pobreza, e aí você chega lá e tem uma BMW passando na rua, Exato, né? exato. É porque é mais acessível, né, em questão de imposto e tudo mais, mas assim, você vê uma diferença muito grande e realmente tão corrupto que agora a gente falando, eu até lembrei. Quando a gente estava lá na Angola, os próprios moradores ali, eles contavam pra gente que o governo ele chegava nas casas mais pobres e barraco mesmo, chegava e perguntava: e aí, você tem o documento da sua casa? Não, não tenho. Eles simplesmente possuíam a casa ali, pegavam a casa e pronto, e ficava por isso. E a Nossa. pessoa não tem o que fazer, ela não tem força para lutar contra isso, entendeu? Se eu não Uhum. me engano, tem um político lá que está há muitos anos lá e ninguém consegue tirar ele porque quem é contra ele, ele vai lá e mata, entendeu? Então é assim. É com violência que se responde. Então, realmente é uma impotência tão grande que não tem o que fazer. Então, você ir participar de uma coisa dessa, de um projeto desse, e levar um pouco de carinho, de amor mesmo, faz muita diferença, entendeu? Faz muita diferença. É, Tanto que alguns até, eu tenho contato com algumas pessoas de lá e eles não esquecem da gente, eles não esquecem dos brasileiros que foram lá e fizeram e construíram a igreja e a escola para eles, sabe? só para situar os ouvintes, né? Na Angola, o presidente, que é o José Eduardo dos Santos, ele é presidente desde 79. Nossa. Caramba. Então, assim, é uma coisa que a gente olha e a gente reclama, claro, da nossa realidade, mas é o que a gente tá falando, é uma realidade totalmente diferente, né? Sim, demais. E o bacana também é que, novamente, a gente sempre vai com espírito egoísta, né? A gente vai lá achando que vamos ajudá-los de alguma forma, mas é você quem é ajudado, muito. O pessoal que participa até brinca que a gente foi picado pelo bichinho da missão agora, do projeto voluntário, porque você faz uma vez, cara, você quer fazer sempre. Porque Uhum. aquilo te alimenta também, entendeu? Você vê ali que mesmo na situação que eles são muito alegres e muito felizes, com pouco, sabe? Tudo significa. É porque é aquela coisa, né? Quando a gente não tem, o que a gente ganha significa muito, né? Muito, é. O que eu queria saber, até entrando nesse assunto, é porque assim, quando a gente. Só quando a gente tem os nossos problemas, e, enfim, eu acho que não existe um ranking de problemas. Eu acho que o pior problema é aquele que a gente tá passando quando a gente não olha pra fora. E eu queria saber o que mudou na sua vida, assim, na sua forma de ver os seus problemas, na sua forma de viver, depois que você se deparou com os problemas das outras pessoas, nessa escala tão grande que foi lá nesses dois lugares. E completando, se isso te influenciou no mundo dos negócios, porque eu acredito que provavelmente sim, né? Sim. É,
não tem como não influenciar, né? Na minha vida pessoal e no mundo dos negócios, você fica mais aberto para as pessoas, você fica mais aberto a ajudar. A Andressa até comentou aí, poxa, tem gente que faz voluntariado no dia a dia, né? E tem gente que vai para a África. Quando esse grupo de amigos a gente resolveu ir para a África, a gente decidiu, começou a ir atrás dos papéis e tudo mais, a gente recebeu muitos elogios, mas a gente recebeu muita crítica também, de pessoas que não apoiavam, que falavam, pô, por que você vai para a África se tem aqui a favela, se a gente tem a nossa realidade, tanta gente precisando, né? As pessoas não Isso era entendem um muito ponto. isso. Isso era um ponto que eu queria chegar. Realmente, por que eu vou fazer lá no outro continente se eu tenho os problemas aqui, né? Exatamente. E aí você vai com esse questionamento e volta com ele respondido, porque a questão não é onde você vai, para onde você vai, a questão é o que você vai fazer onde você está. E aí já responde a pergunta que vocês fizeram antes. O que mudou na minha vida? Tudo. Hoje eu dou muito mais valor para as coisas que eu tenho, e isso é legal porque não é assim durante um período, é no dia a dia mesmo. Eu acho que quando a gente é exposto a uma realidade muito diferente da nossa, aquilo te impacta de tal maneira que muda mesmo a sua vida. Existe uma Heloísa antes do projeto voluntário e depois do projeto voluntário. Muda a forma como você lida com as pessoas, de você ter mais empatia, sabe? De você saber o que conversar, como tratar as pessoas, dar mais oportunidade para o outro, se importar mesmo com o outro. E aí, isso é interessante por quê? Porque aí você começa a perceber que você está vivendo em missão, você está vivendo um projeto de voluntariado no seu dia a dia. Porque o ajudar o próximo não precisa ser uma coisa cabulosa, não precisa você ir lá para a África e construir uma escola. Pode ser aqui, você desde dando atenção para alguém, ouvindo alguém em tempos de que ninguém quer ouvir ninguém, né? Sim. Todo mundo só quer falar e ter voz. Então, é isso, assim, o resumo. Em tempos de ódio é oferecer amor, entendeu? E é um desafio todo dia. Mas é uma escolha que a gente faz todo dia também, né? Eu acho que foi muito legal você falar disso, de ter essa resposta, né? De por que não fazer aqui no Brasil, por que em outro lugar. Eu costumo muito pensar que a gente não habita um país, a gente habita um planeta. Exato, o todo, né? O todo. Então, eu sei que existem barreiras de políticas, né? E barreiras, enfim, de como é que a gente pode falar? De fronteiras mesmo. Só que a gente mora no planeta Terra. E infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo. Então não tem essa escala de quem está sofrendo mais. É a pessoa que precisa ser ajudada. E imagina só se todas as pessoas do Brasil resolvessem tirar um mês ou 10, 15 dias do seu ano para fazer um trabalho assim em qualquer lugar do mundo. Exato. Como que isso mudaria, né? Tem um texto do Carl Sagan que eu gosto bastante, que ele fala, né, que aquele pontinho, se eu não me engano é o telescópio Hubble, né, quando ele tá saindo da galáxia, eles viram e apontam pra Terra, e ele fala, né, que todos os generais, imperadores, todas as glórias, todos os triunfos, todas as pessoas que você conheceu na vida moram e habitam aquele pálido ponto azul, né? Então, a gente às vezes esquece, né? Até nessas... A gente olha noticiário internacional, enfim, visto para ir para um país ou outro, e a gente esquece que a gente tá tudo no mesmo barco, né? Exatamente. E você teve algum... qual que foi o maior desafio, na verdade, para ir para esses países? Foi a questão de transporte? O que foi o maior desafio? No primeiro projeto, que foi o da Angola, nós fomos o primeiro grupo de brasileiros a participar. Porque essa empresa, Maranata Voluntários, ela existe nos Estados Unidos há mais de 30 anos e veio para o Brasil em 2015. 2015, é isso mesmo, 2015. E nós fomos o primeiro grupo a participar da primeira missão, do primeiro projeto voluntário, que foi para Angola. A nossa maior dificuldade foi o visto. A gente tentou tirar e foi negado algumas vezes. Caramba. Porque
exatamente por ser um país corrupto, eles não aceitam que ninguém vá lá ajudar. Então a gente foi como turista, a gente não podia falar que estávamos indo para ajudar, né? Que estávamos indo como voluntários. Então foi bem complicado, dá até um desânimo, assim, né? Porque você fala, caramba, será que não é para ser? Será que não é pra gente ir? A gente demorou um bom tempo, assim, para conseguir tirar o visto. Na verdade, estava quase chegando, assim, na data, eu me lembro, que acho que a gente conseguiu 1 dia ou 2 dias antes o visto. E conseguimos embarcar e conseguimos fazer o projeto. Mas você nem pode falar que você está indo fazer algum projeto voluntário, né? Porque é uma forma deles conseguirem o dinheiro deles, e enfim, tudo que chega lá, muitas coisas eles apreendem, muitas doações eles apreendem, enfim, tudo é negócio, né? Uhum. E onde já se viu, né, construir uma escola e educar um povo, né, Exatamente. tem um ditador aí há mais de 30, 40 anos no poder. Exatamente. Vocês estão desafiando uma força muito grande, né? Exato. E eu acho que vocês nem imaginavam que vocês iam encontrar esse tipo de limitação lá, assim, de ter uma pessoa realmente má, que não quer que o seu povo seja educado, que não quer que o seu povo seja ajudado, porque isso faz com que ele continue no poder. Exato. E é até perigoso, né? É até É, perigoso, sei lá, de repente acontecer alguma coisa. Mas os desafios são muitos, assim. Também nesse primeiro projeto, a questão de estrutura também foi bem diferente do projeto do Quênia. Por ser a primeira viagem dos brasileiros e tal, estava começando, então a gente ficou numa escola que estava abandonada, teve que limpar lá e tudo mais. Era uma escola, se não me engano, era uma escola para filhos dos soldados, eu não me lembro muito bem. Mas a gente ficou numa escola que, enfim, tinha um monte de mosquito de pernilongo e tal, mas quando a gente chegou tava tudo limpinho, tudo certinho. Mas a gente teve que dormir em colchão de ar, não tinha luz no banheiro, então a gente tomava banho com a lanterna ali mesmo. Dificuldades também no próprio tomar banho, que a gente tomou banho de canequinha, porque não tinha chuveiro, então esse tipo de coisa. Mas é muito legal porque tudo influencia para que você esteja com o coração aberto ali para receber o que tiver que receber, doar o que tiver que doar. Então é uma experiência assim incrível. Eu convido todo mundo que puder e quiser, e até quem tiver medo ou tiver algum tipo de receio, vai, porque vai mudar a sua vida e vai mudar o seu olhar sobre o mundo mesmo. era isso que eu até queria aproveitar para perguntar, Elo. Primeiro, quando você tem algum outro projeto futuro em mente e sendo planejado? E como que faz se a pessoa que está ouvindo aqui a gente no podcast e gostou e se sentiu inspirada, como que ela faz para ir com vocês na próxima missão? Essa empresa, que é o Maranata Voluntários, se vocês quiserem conhecer e acessar, é maranatabrasil.com.br. Eles estão sempre com projetos. Se eu não me engano, esse ano, agora 2017, cada mês tem um projeto diferente. Então, simplesmente você acessa o site, decide qual projeto que você quer participar, entre em contato, eles vão demonstra interesse, né? Eles vão te retornar através do e-mail, já te passando todas as informações. Você simplesmente se inscreve e começa a correr atrás se precisar de documentação, se precisar de alguma outra questão ser resolvida, aí fica por sua conta, entendeu? Mas é bem simples, é literalmente entrar em contato com eles, ver qual que é o projeto que você se interessa e começar a se planejar aí para participar. Ai, que legal. E se você fosse dar uma dica para quem quer, por onde a pessoa começaria? Fora entrar no site, uma dica como pessoal mesmo, que você passou. Eu acho que existe uma palavrinha-chave aí que eu gosto de compartilhar com as pessoas, que é um termo, na verdade, que é se permitir. Né? Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que se permitir. Mas para um projeto como esse, a gente tem que se permitir mais ainda. Porque é totalmente fora da sua zona de conforto, é totalmente fora da sua realidade. Tem muita gente que não tem nem o investimento necessário para participar de um projeto como esse. Mas assim, as coisas acontecem quando a gente tem o coração aberto, né? Então, pessoas ajudam, as coisas simplesmente acontecem.
Então é se permitir. A minha dica para quem está ouvindo é exatamente isso. Permita-se viver essa experiência, permita-se entregar um pouco de amor para as pessoas de uma forma diferente, colocar a mão na massa mesmo, né? Construir ali o que tiver que construir, aprender outras novas habilidades, né? Se permitir se envolver com as pessoas, com uma comunidade. E uma coisa interessante de falar também é que o Maranata Voluntários, eles não têm projetos só para fora, tá? Tem muitos projetos no Brasil, no Amazonas, no Nordeste. Então, assim, motivos para participar, não tem motivos para você não participar, aliás, né? Você pode participar quantas vezes você quiser, da forma que você quiser, é só se planejar mesmo e se permitir viver essa experiência. E existe algum preparo especial que você precisa ter ou qualquer um pode participar? Não existe nenhum tipo de requisito, né? Eles só dão algumas dicas. Por exemplo, quando a gente foi para a África, a gente tomou a vacina contra a febre amarela, que era obrigatório. Né? Mas assim, em questão de habilidades, em questão de, mas eu não sei como é que constrói, eu não sei, ninguém sabe nada. Mas chegando lá, tem os mestres de obras, enfim. Você aprende ali como funciona, é tudo focado para que você realmente vá de coração aberto e vá com o espírito de ajudar de alguma forma. Né? Uma coisa que eles sempre instruem, não fica pensando no projeto como uma construção. Se de repente chegar no fim dos 10 dias e a gente não conseguir construir, não importa. O que importa é a forma como você se relaciona com a comunidade, o que você vai poder entregar para eles e o que você vai se permitir receber. Caramba, que legal. Legal. Muito legal. E, Elô, se o pessoal quiser te encontrar, como que o pessoal te encontra aí nesse mundo da internet? Bom, quer deixar algum último recado? Acho que o recado é esse, relacionado à missão, a projeto voluntário, simplesmente se permita, viva essa experiência, porque vale muito a pena. Muda realmente a vida se você está perdido aí, ou se você está encontrado também, não importa a situação que você está vivendo, mas vá atrás de fazer um projeto voluntário, porque é muito legal. Quem quiser me encontrar, quem quiser bater um papo aí sobre isso, ou sobre marketing digital, enfim, pode me encontrar aí. Todas as redes sociais você me encontra como Hzambianco, de Heloísa Zambianco, @Hzambianco, e também tem o meu site, hzambianco.com. Então, quem tiver vontade de trocar uma ideia, de bater um papo, estou à disposição, pode me chamar que a gente conversa, tá bom? E lembrando que a gente vai colocar todos os links, o link da Maranata Volunteers vai estar no post ou onde quer que você esteja ouvindo, e também os links para entrar em contato com a Heloísa. Dressa, quer adicionar alguma coisa para finalizar? Eu só tô aqui já entrando no site para me inscrever para mim uma missão, porque eu achei de verdade, muito obrigada, eu achei muito inspirador. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E esse é um assunto que, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de enfrentar os nossos medos e conhecer os problemas das outras pessoas, me toca muito. E eu acho que desde o momento que você começou a falar até agora, eu tô muito emocionada e arrepiada de ouvir a sua experiência. Então é muito inspirador, de verdade. Assim, muito obrigada por ter tirado esse tempo do seu dia para contar pra gente e pros ouvintes como que foi a sua experiência. De verdade, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço de coração vocês a oportunidade e assim, eu tô contando toda essa história e me arrepiando aqui o tempo inteiro. Tô arrepiada nesse exato momento, porque realmente é difícil não se emocionar, sabe? Ainda mais quando você viveu isso e aí você começa a lembrar do rosto das crianças, começa a lembrar da sua sensação de estar ali, sabe? É muito assim, modifica a vida da gente mesmo. Então, se você ficou empolgada e ficou interessada, não hesite, vá mesmo, porque vale muito a pena. Prepare a mala e vamos lá. Isso aí. Simbora. Muito obrigado e os ouvintes, a gente se vê no próximo podcast do Inova Social na semana que vem. Um grande abraço. Até o próximo, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.